A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje eu vou falar um tema aqui bem interessante, né? Que está gerando muita polêmica depois que os nossos irmãos católicos aí do Colo de Deus fizeram um vídeo com a imagem de Nossa Senhora, cantando músicas para Nossa Senhora e música de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Gerou uma polêmica, né? Entre os nossos irmãos separados, né, com os protestantes, que Maria é ou não a esposa do Espírito Santo. O tema que eu estarei falando é se Maria é ou não é esposa do Espírito Santo. E por que eu estarei falando desse tema? Porque ele é um tema em que os protestantes não aceitam que Maria fosse a esposa do Espírito Santo, de forma espiritual. Porque as pessoas pensam que dizer que Maria é a esposa do Espírito Santo significaria uma heresia. Mas não é uma heresia, porque desde os primitivos cristãos, desde os pessoal lá, já falava de Nossa Senhora como aquela que está unida e que o Espírito Santo habita nela. E que o Espírito Santo, através dela, gera a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o que significaria isso? Que uma vez que o Verbo se encarnou, ele se tornou uma só pessoa na união hipostática. É uma palavra dita, né? A união hipostática, quer dizer, as duas naturezas se uniam. E aí o que acontece? São inseparáveis. Então Maria se torna a mãe dessa segunda pessoa da Santíssima Trindade toda. Entendeu? Aí a polêmica é: mas Jesus já não existia? Sim, desde o início da criação. São Tomás de Aquino diz que tudo que existe na face da terra já existe na mente de Deus. Nada que vai existir não tenha passado por Deus. Então tudo que existe já está na mente de Deus. E segundo os santos da Igreja Católica, que ele vai falar bem claramente que Maria é uma criação de Deus, desde o início. Desde o início, Deus já estava preparando ela, já estava criando ela na cabeça dele. E ele só veio revelar depois de muitos anos, para que o Salvador viesse para nos salvar. O próprio Deus, né, já estava na cabeça dele que viria Jesus. Mas Jesus ele já existia. Vamos entender isso. Jesus já existia junto do Pai e o Espírito Santo. As três pessoas divinas já existiam. Entendeu? Então o que nós possamos perceber, esse tema polêmico que está acontecendo, que é o tema exatamente: Maria é ou não é esposa do Espírito Santo? E antes que eu começasse a falar desse tema, eu gostaria que você pudesse curtir, dar like, compartilhar com outras pessoas. Por que a gente incentiva muito você curtir e compartilhar? Para que esse vídeo tenha visibilidade e chegue em outras pessoas. E chegando em outras pessoas, todo mundo vai ter a mesma experiência, a mesma emoção que você está tendo. Nós devemos compartilhar o que é bom. Nós muitas vezes compartilhamos coisa ruim, fofoca com essas coisas, e muitas vezes nós esquecemos de compartilhar coisas boas. E o que seria coisa boa? Os ensinamentos da nossa igreja. É riquíssimo. Essa ideia de Maria ser esposa do Espírito Santo não é coisa da Igreja Católica, não é coisa da cabeça dos católicos, não é cabeça de alguns padres. Meu amigo, isso aí vem discutindo muito dentro da igreja. E todos na igreja
têm aceitado esta mesma ideia de que Maria é a esposa do Espírito Santo. Se você for parar para analisar no Evangelho de São Lucas, o evangelista Lucas, ele vai colocar o quê? O que ele vai colocar? Ele vai colocar Maria tendo uma experiência com o Espírito Santo. E ela mesmo chega a dizer para o Senhor, eu vou pegar aqui, eu vou estar colocando depois aí para vocês verem. Ó, eis que conceberá e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Lucas 1:31. O que é conceber? Conceber é gerar, engravidar, emprenhar, que significa em grego. Então Maria é aquela exatamente que engravida, que gera este filho. E o anjo deixa claro aqui, ó, conceberás e darás à luz. Quer dizer, você vai conceber e dará à luz a um filho. Então quer dizer que ela dará à luz a um filho. E ainda porás o nome de Jesus, que significa Yehoshua, que significa Deus salva. Transliterado para o nosso transliterado aí Jesus. O texto de Maria vai gerar ou engravidar de um filho. Então o texto fala que Maria vai engravidar ou gerar de um filho, para que nós possamos entender isso. E aí, olha a sacada aqui, pessoal, para que nós possamos entender esse texto. Maria perguntou ao anjo, como isso vai acontecer? Lá no versículo 35. Respondeu-lhe o anjo. O anjo respondeu, o Espírito Santo descerá. Esse significado do Espírito Santo descerá significa o que no grego? Significa que ele vem do alto. Ele vem de cima. Ele vem do alto. Então, este é superior. Quando fala ele vem do alto, ele descerá, é que ele é superior. E ele desce. Ó, sobre ti, Maria. Ó, ele fala, sobre ti. O Espírito Santo descerá sobre ti. Aí eu coloquei aqui, Maria. Porque ti é Maria, ele está falando para Maria. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que significaria a força do Altíssimo te envolvendo como sombra? Significa a proteção, o abrigo de Deus. E por isso, esse santo que nascer de ti, ó, esse santo que é Jesus, vai nascer dela. Esse santo, esse ser, está dizendo aqui o texto, nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Para que nós possamos entender. Então, vamos se dizer, de forma espiritual, Maria se torna esposa do Espírito Santo. Segundo eu vou trazer aqui daqui a pouco, mas eu vou só colocar esse ponto aqui. Então Maria, ela se torna a esposa do Espírito Santo nesse momento. É fecundado nela, uma palavra, né? Fecundidade, na pessoa dela, de forma espiritual, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro porque, como eu já dizia, essa existência já existia desde tempo na cabeça de Deus. E só veio acontecer logo depois. Mas já existia na cabeça de Deus. Deus criou Maria para este ofício. Maria foi criada para este ofício, para que pudesse ser digna, privilegiada ao ponto de uma habitação da encarnação de um Deus. Então, quando nós, cuidado, gente, quando vamos falar de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora foi uma criação de Deus, exatamente para este ofício. Porque não existia nenhuma mulher na face da terra que tivesse dignidade,
que tivesse privilégio como Nossa Senhora. Nossa Senhora, desde a concepção de Ana, ela já estava sendo criada para este ofício. Então vamos se dizer, Maria é serva do Deus Pai, é esposa do mãe do Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Tá entendendo? Maria só não é deusa, porque é uma criação de Deus. Maria é uma criatura de Deus, criada por Ele, adornada por Ele, para este ofício, para ser tamanha digna para receber a pessoa de Cristo. Olha que lindo isso, pessoal. E Diogo, mas aonde você me prova isso nas Sagradas Escrituras? Pessoal, se nós formos pegar nas Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que Deus, ele é um homem, ele é um ser exigente. Quando se trata de sua morada e quando se trata da sua casa. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que Deus não habita em águas impuras, que Deus não habita em qualquer lugar. Para que Deus possa habitar no lugar, esse lugar tem que ser digno. Se você for ver como é preparado a igreja para celebrar a missa, você entenderia o ofício de Nossa Senhora. Você entenderia o que significaria Maria para a pessoa do verbo habitar. Olha que interessante. Então Maria, não é errado você dizer que Maria é esposa do Espírito Santo. Porque Maria, sim, estava prometida para José fisicamente, humanamente. Porque imagine você, uma mulher como Maria, gerar um filho sozinho, sem a concepção. Será que algum homem ia acreditar? Será que alguma pessoa do povoado lá de judaísmo ia acreditar? Isso, eles não iam acreditar. Eles não iam acreditar. Então Maria sim tinha que ter um esposo que o acompanhasse ela. Para que eles não pudessem pensar que essa criança viesse de alguém. E para você entender. Então quando o evangelista Lucas narra isso, ele está falando que este filho veio do Espírito Santo. Agora, se você me perguntar como isso aconteceu, isso aí é um mistério. Só Deus sabe como isso aí foi fecundado nela. E realmente a pessoa do verbo divino foi gerado. Lembrando, Deus, a divindade de Cristo já existia desde o princípio. E ela se encarnou em um corpo e uma alma. E um espírito. Para que nós possamos entender isso. Isso que vai dizer a própria igreja. A igreja vai dizer que Cristo, a divindade de Jesus, habitou a alma e o espírito para que nós possamos entender. Então Maria é esposa do Espírito Santo. Sim. Não tenha medo de dizer isso. Mas por que a igreja fala que Maria é esposa do Espírito Santo? Vamos entender isso. Aí eu peguei aqui, ó. Lá no Mateus, capítulo 1, lá do versículo 20, diz assim: enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não teme receber Maria por esposa, pois o que nela foi gerado, né? Lembrado que a palavra grega gerado, né? Ó, pode ser engravidar. Aquilo que foi gerado nela, é concebido, vem do Espírito Santo. Então aquele ser que foi gerado no seio de Maria veio do Espírito Santo. O texto está atestando isso. Foi fecundado pelo Espírito Santo. Então Maria é sim esposa do Espírito Santo. Mas, gente, entenda uma coisa. Aí o protestantismo, ele é muito debochado. Ele é tão orgulhoso e muito debochado. E diz assim, então quer dizer que o Espírito Santo teve relação com Maria? Meu amigo, a relação que o Espírito Santo teve com Maria é de forma espiritual. Tem nada a ver
que teve uma relação sexual ou alguma coisa desse tipo. O pessoal protestante, ele é tão debochado, tão orgulhoso, que ele é capaz de dizer isso. Ah, então se você diz que é esposa do Espírito Santo, quer dizer que Maria traiu José, José foi corno, e começa a falar um monte de deboche, gente. Pessoal, no plano divino, lembra que a Sagrada Escritura fala. Quantas vezes a Sagrada Escritura fala que o plano de Deus não é o mesmo dos homens. O agir de Deus não é o mesmo do agir dos homens. Da forma que Deus pensa, não é a forma que eu penso. O pensamento de Deus é diferente do meu pensamento. Então, pessoal, pare de fazer deboche. Se você não crê, se você não acredita que Maria seja esposa do Espírito Santo, você tem todo o direito de não acreditar. Mas fazer deboche da mãe, da segunda pessoa do verbo da pessoa divina, e da esposa do Espírito Santo e serva de Deus Pai, entenda, pessoal. Então, aqui diz bem claro: pois o que nela foi gerado, concebido, vem do Espírito Santo. O texto atesta bem claro aqui em Mateus 1, versículo 20 e 21, vai dizer bem claramente: o que nela foi gerado, concebido, vem do Espírito Santo. Então o texto está atestando bem claro aqui. Eu vou estar colocando isso aí no vídeo para que você possa acompanhar isso. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí do vídeo, para que eu possa responder de você conforme a igreja ensina. Aí diz aqui, ó, São Bernardino de Sena, a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ela pode penetrar, Maria é um santuário. Ó, a esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar, Maria e o santuário. O repouso da Santíssima Trindade, que Deus está magnífica, definitivamente, que em qualquer outro lugar do universo, sem exetuar em seu trono sobre os querubins e serafim, a criatura alguma, pura que seja, pode sim penetrar sem um grande privilégio. Vamos ler de novo isso aqui? A esposa fiel do Espírito Santo, onde só ele pode penetrar. Maria é um santuário. Quando fala a esposa fiel do Espírito Santo, só ele pode penetrar de forma espiritual, pessoal. Não vai ser debochado igual nossos irmãos protestantes e achar que é outra coisa. O repouso da Santíssima Trindade, em que Deus está mais magnífica, Deus está mais magnífica divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem exetuar o seu trono sobre os querubins e serafim. A criatura alguma pura, ou seja, pode sim penetrar sem um grande privilégio. Então, São Bernardino de Sena vai dizer isso. Eu peguei isso aqui lá no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, que ele vai citar muito. Em Eclesiástico 24:12 diz assim: minha bem-amada, minha esposa, lança meus eleitos a raízes de todas as virtudes, a fim de que ele cresça de virtudes e virtudes de graça em graça. Pessoal, para que nós possamos entender esse detalhe, a gente tem que atentar ao texto que para que nascesse um santo de Maria, teve uma combinação perfeita. Qual foi? O Espírito Santo vem através da sua esposa. Então, o que significa isso? O verdadeiro devoto de Nossa Senhora, o cheiro que esse devoto de Maria tem, esse devoto de Nossa Senhora, o Espírito Santo se sente em casa e sente à vontade. E com a devoção e o Espírito Santo na sua vida, você vai se tornando uma forma Dei. Santo Agostinho dizia que Maria é a forma Dei de Deus, fabricadora de homens santos. E se você for ver, a maioria dos santos da nossa história, da nossa igreja,
pessoas virtuosas, pessoas caridosas, pessoas cheias de amor, pessoas com muita atitude cristãs, vieram das fábricas de devoções de Nossa Senhora. Então, para que nós possamos entender isso, pessoal. Sempre é minha esposa tão fiel, tão pura, tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, que a tua pureza me dê virgens, que a tua fecundidade me dê leitos e templos. Olha o que diz no tratado. Foi Maria a única a nos dizer, pesado Agostinho, que mereceu chamada a mãe e esposa de Deus. Com efeito, assevera Idamero, o Espírito Santo veio corporamente a Maria, enriqueceu de graça sobre todas as criaturas e nela repousou, fazendo-se sua esposa, rainha do céu e da terra. Veio corporamente a Maria, e diz ele, quanto aos efeitos, pois veio formado o seu corpo imaculado, o corpo de Jesus. Assim lhe prediz o arcanjo, o Espírito Santo descerá sobre ti. Chama-se por isso Maria, templo do Senhor, sacrário do Espírito Santo, porque por virtude dele se tornou mãe do Verbo. Olha, pessoal, olha que riquíssimo isso, velho. Aí vocês preferem acreditar nesses debochados, orgulhosos protestantes, ou você acredita em pessoas virtuosas, pessoas que agradam muito Deus, que agradaram muito a Deus aqui em vida, e deram esse testemunho de devoção verdadeiro para com Nossa Senhora. Eu prefiro acreditar nesses homens virtuosos, caridosos, homens de Deus, que deram o exemplo, do que acreditar nesses homens debochados, orgulhosos, que usam paletó, que usam terno. Desculpa a polêmica que eu estou gerando aqui, mas nós precisamos ser claros. Nós precisamos ser claros, meus irmãos católicos. Porque nós precisamos defender o que nós acreditamos. Quem poderá, pois, dizer que outro tenha sido o modo de agir do Espírito Santo? Olha o que diz o santo aqui. Relativamente a Maria, podendo criar uma esposa toda formosa, qual lhe convia lê-lo deixando de fazer? Não, tal como lhe convinha e o fez, como atesta o próprio Senhor, celebrando os louvores de Maria. Eis toda formosa, minha amiga, em ti não há mancha original. Olha que lindo isso aqui, pessoal. Então Maria, sim, você pode dizer que ela é esposa do Espírito Santo. Mais ainda, você pode dizer que Maria é o santuário de Deus. Você pode dizer sim que Maria é o templo de Deus, aonde Deus habitou. E eu falo para você, o Deus que nós servimos, se você for ver nas Sagradas Escrituras, tudo que foi casa ou morada para ele foi com a sua indicação. Olha, o templo feito por Moisés, para que a força do alto, o Deus pudesse descer em forma de fogo e encher aquele lugar, foi por indicação dele. Se você for parar para analisar, a Arca da Aliança foi construída por indicação dele, e a sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo habitou sobre as arcas. E Deus falava com os sacerdotes através dos anjos querubins, através das imagens de querubins. Olha, quando Deus ia habitar no templo construído pelas mãos de Salomão, Deus falou bem claramente: tire todos os sacerdotes, porque eu vou ir à tarde aí. E que significaria isso? Eu vou habitar neste lugar. A glória de Deus se manifestou naquele templo. Aquele templo se encheu da glória de Deus. E nem sacerdotes poderiam ficar lá. Para você ver o tamanho da santidade de Deus. E eu vou dizer outra coisa para vocês verem. Eu vou formular uma coisa aqui. Lembra quando Isaías foi chamado por Deus e os querubins, aquela visualização que ele viu? E o próprio Isaías falou: eu sou um homem impuro perante a sua santidade, Deus. E aí o serafim teve que purificar os lábios de Isaías para que falasse da santidade de Deus. Tudo foi por indicação dele. Você acha, você pensa, você é capaz de pensar que o seu Deus, que é tão santo, tão poderoso,
cheio de dignidade, cheio de majestade, cheio de soberania, pudesse habitar em um santuário qualquer, em uma morada qualquer, em um lugar qualquer? Jamais, meus irmãos. Jamais. Isso é impossível de acontecer. Então que nós possamos entender isso. São Tomás diz: a graça santificou não só a alma, senão também a carne de Maria, a fim de que com ela revestisse depois o verbo eterno. Tudo isso nos leva a reconhecer como Pedro Celes. Maria, desde sua conceição, foi comulada com as riquezas da graça pelo Espírito Santo. Daí a palavra de Nicolau, monge: o Espírito raptou para si a eleita de Deus, a escolhida entre todas, que assim exprimir o ator a rapidez a qual o Espírito Santo se antecipou e desposou a Virgem antes que Lúcifer a possuísse. Olha que interessante isso aqui. Eu vou estar colocando essas coisas aí para que vocês possam estar me acompanhando. Ainda uma consideração para concluir este discurso, na qual mais o texto conciliar, pois bem, próxima da outra, significativamente, essa verdade sobre a igreja, como o corpo de Cristo. Segundo o ensino das cartas de São Paulo, é verdade que o Filho de Deus, por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. A realidade da encarnação encontra-se como prolongamento no mistério da igreja. O corpo de Cristo, que não se pode pensar na mesma realidade da encarnação, sem fazer a referência a Maria, mãe do Verbo encarnado. Isso constitui, de fato, um vértice de todas as doações de graça na história do homem e dos cosmos. Maria é cheia da graça, porque a encarnação do Verbo e a união hipostática do Filho de Deus com a natureza humana se realiza e se consuma principalmente nela. Como afirma o concílio, Maria é mãe do Filho de Deus e por isso filha predileta do Pai, templo do Espírito Santo. Por isso exige dom de graça e leva vantagem de todas as demais criaturas do céu e da terra. E a sua caminhada de fé, em certo sentido, é mais longa e o Espírito Santo já tinha descido sobre ela, que tornou a sua fiel esposa, a Anunciação, acolhendo o Verbo de Deus vivo, rendendo pleno de inteligência e de vontade, e prestando o voluntário assentimento à sua revelação. Isso é a carta da encíclica Redemptoris Mater. É alguma coisa assim a pronúncia. Então, pessoal, esse aqui foi uma colocação. Como eu estava dizendo, eu vou pegar um livro aqui, porque eu vou estar falando uma coisa. Então, nós falamos sobre Maria é esposa do Espírito Santo. Lembrando, compartilha, curta o vídeo, envie para os seus amigos para conhecer esse amor a Nossa Senhora. E eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo, sim, é esposa. Maria, sim, é esposa do Espírito Santo. Uma conexão perfeita, a intimidade, a devoção que você tem com Nossa Senhora, faz com que o Espírito Santo possa usar você com mais autoridade e com mais determinação e atitude. Isso aconteceu na vida dos santos. Eu sou testemunho disso. Eu sei como o Espírito Santo age na minha vida por meio dessa devoção, desse carinho materno que eu tenho com Nossa Senhora. Então eu sempre peço nas minhas orações do Santo Terço argumentos para defender a Virgem Maria dos ataques ferozes da serpente, dos ataques ferozes dos inimigos da fé, os esgotos que eles lançam contra a pessoa da Virgem Maria. É tremendo o esgoto que eles lançam. Quando eu falo esgoto, quer dizer as barbaridades, os deboches que eles falam de Nossa Senhora. E eles podem até pegar esse vídeo aí, editar para depois fazer vídeo como resposta. E eu creio que eles possam fazer isso. E se eles fazerem, eu vou também estar respondendo. Porque aqui a gente está para argumentar. A gente precisa estar falando
sobre Deus. O pensamento que nosso Senhor Jesus nos ensina. Quando o evangelista Lucas escreve o texto da Sagrada Escritura, ele está não mostrando para nós como forma jornalista alguma coisa, não. Ele está falando de um testemunho, de algo que aconteceu de fato. Amém? Espero que vocês tenham gostado, que a gente possamos finalizar com uma Ave Maria, porque era para ter começado o vídeo com uma Ave Maria, mas é cheio de, né? Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Estarei em breve fazendo um vídeo. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Explicação da Santa Missa. E se você compartilhar, você curtir muito esses vídeos, né? Eu vou procurar, com fé em Deus, fazer sorteio. Eu vou ver como que eu vou fazer, porque eu estou começando agora na plataforma, né? Fazer sorteio de um livro como esse, A Explicação da Santa Missa. Por quê? A gente precisa falar, eu estou estudando para poder falar da beleza da Santa Missa. Nós que somos católicos e frequentamos missa. E por isso, o Espírito Santo até pediu para eu estar fazendo isso. Por isso que eu estou fazendo isso, porque o Espírito Santo me mandou fazer. Amém?